E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Henrique. E hoje vamos estar dando continuidade à minha série de vídeos no meu canal sobre a decklist dos meus decks. Hoje a gente vai estar fazendo a decklist, vou estar mostrando a minha decklist do meu deck de Gate Guardian, que foi um deck que eu relutei muito em montar, mas muito pela fator nostalgia e pelos efeitos e pela funcionalidade do deck, eu não consegui resistir e acabei montando. Eu achei um deck muito divertido para jogar um forfó com os amigos. Esse deck já chegou. Tinha, tinha gente falando que ele podia ser competitivo, né? Por conta de que assim que ele saiu, as cartas novas saíram e ele jogou um torneio, ele conseguiu ganhar um estadual em algum lugar que eu não me lembro. Isso foi muito falado. E apesar dele ter porém, apesar dele ter algumas cartas muito boas, esse deck, eu vou ser sincero com vocês que ele chega no máximo a um deck rogue pra jogar. Eu já tentei bastante jogar competitivo com ele, só que infelizmente assim, a a mecânica do deck não me permite. Afinal de contas, ele não é um deck de combo, esse deck depende bastante da quantidade de cartas que você tem na mão para conseguir jogar. Porque basicamente ele se resume a: você tem que trazer as peças do Gate Guardian para o campo, mão, cemitério, para poder fazer os monstros de fusão. Mas enfim, sem mais enrolações, apesar de tudo que eu falei, o deck é muito divertido. Eu te garanto, pessoal, que vocês não vão se arrepender de investirem nele. Mas, sem mais enrolação, eu uso um Sanga, dois KGzinhos, eita, um Suijin, o Guardião Sombrio, a nova carta que saiu de suporte para ele, em uma das últimas coleções aí. Carta muito boa, melhorou bastante. O deck deu tipo uma escapada dos monstros de fusão, né? Caso der algum problema, você faz ele. Esse cara é praticamente um tanque, se você fizer ele com a magia, né, que veio junto com ele. Mas ele é um pouco difícil de se fazer, mas ainda assim, se você fizer, é praticamente impossível do seu oponente tirar ele. Seguindo para as cartas do arquétipo, eu uso 3 tanque do labirinto pesado, né? Carta muito boa. 3 do carniçal das sombras do labirinto, o buscador do deck. Ele busca. Basicamente, você vai tomar este só nessa carta aqui, que ele busca o campo. Além de ter um efeito de destruição muito bom, quando a gente já controla o campo e seu oponente ou meu monstro ataca, ou o monstro Gate Guardian entra em batalha, você pode destruir o monstro do oponente que ele está batalhando. Esse efeito é bem interessante. Agora, saindo das cartas do arquétipo e indo para as cartas de suporte, eu uso 2 Prisma, o Herói do Elemento. Eu usava a terceira cópia, porém, sendo bem sincero com vocês, tava mais me atrapalhando do que ajudando. Aí eu tirei uma, tava vindo muito dois deles na minha mão. Aí eu tirei um e eu percebi que esse terceiro já não me fez falta nenhuma. Apesar dessa carta aqui ser tipo uma das principais do deck, porque, pra quem não sabe o efeito dela, você o invoca, dá alvo no monstro, revela o monstro de fusão no cemitério e ele ganha o nome. Ele envia do seu deck pro cemitério uma matéria que esteja mencionada no card de fusão que você revelou e ganha o nome dele. Então, assim, você vai ter um monstro. Se você der alvo no Sujin, por exemplo, você vai ter um Sujin no campo, que é ele, e um no cemitério para poder fazer as fusões. Isso é muito bom. Porém, como eu disse, pelos testes que eu já fiz até agora, só vale a pena rodar 2. Eu uso o Ilusão do Caos. Como vocês podem reparar, a minha é Eórica, né? Porque vou te falar que essa carta é cara demais, assim como as seguintes, que é a Alma dos Magos. Elas até ficaram um pouquinho mais baratas agora nessa nova coleção que saiu, que é a Rarity 2. Eu vou pensar se eu vou investir nela ou não, mas por enquanto tá aí só pra eu jogar um forfozinho mesmo, de vez em quando com os meus amigos. É... Cartas mágicas, a principal carta do deck é a carta de campo do Gate Guardian, que é a Sombra das Paredes do Labirinto. Essa carta aqui é muito boa, ela tem 3 efeitos muito bons. É... E você pode usar mais de uma dela por turno, então você pode ativar mais de uma cópia dela no turno. É bom demais, você sair com 2 dela na mão, você já tem uma grande vantagem. Aí para ter a quarta cópia dela, né, a transformação campal, eu uso 2 Elementos Sombrio, que é a carta nova que saiu junto com o Guardião Sombrio. Ela, se você paga metade dos seus pontos de vida, se você tiver um monstro Guardião do Portão no cemitério, tem que ser as fusões, ou o Guardião do Portão original, ou o Guardião Sombrio, beleza?
O Kazejin, o Tanque do Labirinto, os outros não são considerados monstros guardiões do portão. Então essa carta não pode ser ativada se você não tiver as cartas que eu mencionei anteriormente no cemitério. Beleza? Quer dizer, não funciona com o Tanque do Labirinto nem com o Carniçal. Beleza? Quando eu peguei ela eu pensei que funcionava, mas aí eu lembrei que eles não eram Gate Guardian, né? Monstros Gate Guardian. Só fazem parte do arquétipo, mas não levam um nome. Carta muito boa. Além dela, eu uso um Guardião Hiryoko. Eu era muito fã da carta Hiryoko, a antiga, né? Aí eles pegaram e transformaram ela numa carta de Gate Guardian. Achei muito interessante. Fora isso, eu também uso um ataque rápido do Vento e Trovão. Como cartas mágicas de suporte, eu uso 3 Explotar Fusão, carta muito boa para esse deck, apesar dela te colocar em fusão. Mas a ideia principal desse deck é fazer fusão, apesar de que a maioria do extra deck dele é Link, né? Como vocês vão ver logo em seguida. Eu uso 3, um Herói que Vive, para trazer o Prisma. Essa carta tem um dos preços mais altos de todas as cartas do Yu-Gi-Oh! Né? Você tem que pagar metade dos seus pontos de vida para poder ativar ela. E se tu tomar um match, você tá lascado. Dói e machuca. Mas ela é muito boa. Se você abrir com um dela e um Prisma, você já praticamente já conseguiu fazer o que o deck quer fazer. É muito bom quando ela passa. Uso o Enterro Tolo para mandar qualquer peça que falte para o cemitério. 3 Pote da Prosperidade. Mesma ideia, pegar qualquer carta que eu precise. Eu não uso todo o extra deck do Gate Guardian. Vocês vão ver que tipo, tem bastante carta que tá aí só para dar suporte. Então ela é muito boa. De interação, eu uso 3 Droplet, Gota Proibida, né? É a melhor carta de interação para esse deck, porque os monstros você pode fazer a fusão do Gate Guardian com monstros do campo, mão ou cemitério. Então você pode mandar descartar as cartas de Gate Guardian que vierem na sua mão para você poder ir fazer fusão. Então é muito bom, fora que ela é uma carta que corta o ataque do monstro pela metade e tem outros efeitos muito bons, né? Se você tributar um monstro do campo que ia tomar uma Veiler, você salva ele de ter o efeito negado, é muito bom. E uso 3 livros da Lua. Já pensei aqui no lugar desses livros da Lua, eu já rodei 3 Impermas. Era muito bom também, melhor que os livros da Lua, mas como eu falei, esse deck aqui eu fiz ele mais no formato for fun possível, né? Então eu tentei tirar um pouco das range traps. Fora que o livro da Lua é uma interação muito boa e eu gosto de manter, mas se vocês forem trocar alguma coisa nessa decklist, pode ser justamente o livro da Lua, tudo bem? Agora vamos pro extra deck. De Monstros Link, eu uso um Anima Renunciado, um Ponto Ovelha, um Receptor para dar um poder de atacar maior, um Cavaleiro do Pesadelo Fênix, um Cavaleiro do Pesadelo Cérbero, uma Selene. Eu vou mostrar como é que eu uso essa Selene no deck de combo e por que a Alma dos Magos é tão importante, né? Eu uso Apollousa, Access Code e o Mech Cavaleiro da Cruzada, o Avramax, né? Das fusões do Gate Guardian agora, eu uso uma fusão Vento-Trovão, uma fusão Trovão-Água, 2 fusões, que é a melhor carta do deck, que é essa daqui, que é Vento-Água, né? Que ela tem 2 negates de magia ou armadilha, e eu só faço a observação de que esse negate de magia armadilha, ele só é uma vez por corrente, beleza? Você só pode usar 2 vezes, mas só pode usar uma vez por corrente. Tranquilo, pessoal? A mesma coisa para esse cara aqui. Ele pode negar ele pode negar, né? Pode negar não, pode zerar o ataque de monstro virado para cima do campo, mas só uma vez por corrente. E todos esses 3 têm o mesmo efeito. Quando eles são banidos ou enviados para o cemitério com a face para cima, você pode invocar uma das peças que foram usadas para ele, se eu não me engano, banidas ou do deck, beleza? E de monstro principal, né, do extra deck, eu uso 2 Grupo Guardião do Portão, que é a melhor carta, que é uma das melhores cartas desse deck, né? Na verdade, eu prefiro muito mais Esse aqui te dá muito mais interação pro oponente, para jogar em primeiro é com ele mesmo.
Mas esse cara aqui também é muito bom. O efeito dele me impede seu oponente, nega efeitos que deem alvos nos seus cards até 3 vezes. E diferente desse aqui, esse aqui você pode ativar mais de uma vez por corrente. E ele, quando ele é banido ou enviado para o cemitério para o efeito de card do seu oponente, você pode invocar um desses 3 menores. Esse efeito é muito bom. É isso, pessoal. Não tem muito mais o que falar desse deck. Esse deck é muito básico, a decklist dele. Agora, de cartas de recomendação, de tipo assim, caso vocês queiram mais cartas para usar no deck, ou querem algumas recomendações de cartas caso vocês não tenham um Apollousa, um Access Code, que eu sei que é bem comum. Aqui vai algumas cartas de recomendação, né? Primeiramente o bloqueador Barricade, eu usei por um bom tempo, porque ele recuperava o campo e protegia o campo que já estava na mesa, fora as minhas magias e armadilhas que eu uso como interação, né? Mas ainda assim, chegou um ponto que eu preferi não usar mais ele, mas fica de recomendação aí pra vocês. Espólios do Enterro Tolo. Uma coisa que eu esqueci de comentar, né? Por que que eu uso essa carta? Simplesmente porque todas as cartas, magias e armadilhas do Gate Guardian, quando elas estão no cemitério, você pode banir elas e pegar um Sangan, ou um Kazejin ou um Suijin que estiverem banidos ou no seu deck. Então você pode enviar qualquer uma dessas cartas para o cemitério e pau, você já pega, recupera uma carta delas para poder fazer a fusão. Tranquilo? Outra carta de recomendação é o Enterro de Outra Dimensão. Carta muito boa. Eu esqueci de explicar mais uma coisa sobre as fusões. Elas são fusões de contato, certo? Então todos os monstros que você usa para fazer elas são banidos. E essa carta aqui permite que você devolva monstros banidos para o seu cemitério. Então, por exemplo, mandei um Suijin, um Kazejin e um Sanga para o cemitério, né? Banir eles para invocar esse cara. Se eu tiver essa aqui na mão, eu ativo ela e eu posso invocar outra cópia dele. Outra coisa importante que eu me esqueci de falar também é que somente esta fusão você pode usar monstros do campo, mão e cemitério para fazer. As fusões de 2, os monstros têm que estar com a face virada para cima no campo. Não, tem que estar no campo para você poder fazer elas. Beleza? Elas não podem ser feitas usando as matérias do cemitério nem da mão. Só esse. Última recomendação é a presa de Shirai Ryu. É a armadilha do deck de Gate Guardian. Eu usava uma cópia dela. Ela é uma carta muito boa. Ela, quando é ativada, você invoca uma ficha e destrói uma carta que está na fileira da onde a ficha de qual. Eita, desculpa. Vamos lá. Ela invoca uma ficha e ela destrói uma carta na fileira da onde a ficha foi invocada. E tem o mesmo efeito de pegar peças do Guardião do Portão que estiverem banidas ou no deck. Porém, eu preferi retirar ela, que eu vi que ela quase não era usada. Então, assim, mas fica aí de recomendação caso algum de vocês queiram deixar o deck mais voltado para o próprio arquétipo, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse deck que eu trabalhei bastante nele. Fiquem ligados que logo mais vai sair o deck combo, né, do Gate Guardian. Eu vou mostrar alguns combos, algumas formas de se jogar, mas é muito básico esse deck. Tranquilo? É isso, pessoal. Quem gostou e puder deixar um joinha aí para ajudar o canal, puder se inscrever. E, como eu falei no começo do vídeo, caso tenham algum comentário, alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que eu respondo vocês. Se tiverem alguma recomendação também de card para esse deck, para que possa melhorar, aí só falar nos comentários. É isso. Valeu aí por assistirem e até a próxima.